Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte, né? Os alunos do 7º ano do ensino fundamental, do ensino presencial mediado por tecnologia. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês navegando nesse mundo da arte, certo? Então vamos ver o que nós temos para a aula de hoje. Na aula de hoje nós temos aula número 8, objeto de conhecimento, contextos e práticas, detalhamento, formas e gêneros musicais da diversidade cultural, tradicional e contemporânea. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje? Nada melhor do que falar, né, sobre sons, sobre música, trazer alguns instrumentos musicais. E aí vocês poderiam falar, professora, que parafernália é essa daí? Que parafernália? Podemos chamar de parafernália, não é verdade? Ver essa quantidade de gente, mas isso aqui é uma grande escultura de uma instalação sonora. Será que é de uma instalação sonora? Olhando bem para esses objetos, o que provoca o seu olhar? Então, são alguns questionamentos que nós podemos fazer com base nesses instrumentos, nesse mundo de coisas que vocês estão vendo aqui, certo? Então, para dar continuidade, nós vamos começar a falar, será que era uma instalação? Será o que era? Então, isso tudo envolve a questão da música e instrumentos musicais. Para iniciar, eu trouxe aqui a nossa conversa do dia de hoje, né? Eu trouxe alguns questionamentos, algumas perguntas. Será que vocês já ouviram falar disso? Vamos ver? Então, quais são esses questionamentos? Você sabe o que é etnografia, antropologia, etnomusicólogo, organologia, luthier? Você sabe o que é isso? Então, nós vamos ver agora cada um passo a passo. Etnografia, o que nós podemos falar dentro da música, dentro desse contexto musical, de instrumentos musicais, o que é a etnografia? Vamos lá? É a junção de dois termos, etnia e grafia. E o que é etnia? Vamos ver o que é etnia. A etnia, dentro desse contexto, é uma palavra usada para fazer referência a um grupo de pessoas de uma mesma matriz biológica e cultural. Grafia é o registro da escrita. Então, está envolvendo uma etnia e a escrita. E se nós estamos falando de música, logo vai envolver a questão cultural, que nós já vimos tanto na dança também, não é verdade? E antropologia, o que nós podemos falar daquela palavrinha da antropologia que nós já falamos quando nós falamos no Egito, na Grécia, na pré-história, dos antropólogos, não é verdade? O que significa isso? Vamos lá? Estuda as culturas e os grupos que as criam. Temos uma outra palavrinha. Tá? Então, etnomusicólogo. O que é essa palavra, etnomusicólogo? O que ele tem a ver com a música e com a questão da grafia, da escrita, né? E do estudo dessa grafia? Vamos lá? É a pessoa que estuda a música em sua concepção sociocultural, analisando sua origem etnográfica, a manifestação em determinados povos na língua, religião ou hábitos, certo? Aí temos uma outra palavra que eu perguntei também, que é, vamos lá? Organologia, tá? Então, o que é organologia? O que ela representa dentro desse contexto que nós vamos abordar durante a nossa aula? É um ramo da ciência, tá? Que estuda os instrumentos musicais a partir da sua materialidade, ou seja, a forma, a qualidade de som produzido, o timbre, o modo de execução entre eles. Aí nós temos todas essas palavras, mas nós temos uma outra palavra que é o luthier. Então, o que significa o luthier dentro do contexto musical? Vamos ver? É a pessoa que inventa e constrói instrumentos musicais. Então, vocês já tinham ouvido falar dessas palavras, vocês sabiam o significado de algumas delas. Então, o luthier é a pessoa que inventa e constrói instrumentos musicais.
Hoje a palavra luthier, ela é utilizada também para as pessoas que afinam, que fazem a restauração de instrumentos musicais. Lá no passado era somente as pessoas que inventavam e construíam instrumentos. Hoje não. Quem faz, né, a restauração, afina os instrumentos também é chamado de luthier. E aí nós vamos falar sobre o quê? Sobre os instrumentos musicais. Instrumentos musicais têm desempenhado papéis cruciais na sociedade humana ao longo da história, desde os primeiros artefatos pré-históricos até os instrumentos eletrônicos modernos. Eles variam em complexidade e técnica de execução, e sua diversidade reflete a diversidade cultural e a criatividade humana. Então, a complexidade desses instrumentos vai de acordo com o quê? Com a questão cultural também. É isso que nós vamos estar vendo, alguns instrumentos que vai ser assim, nossa, é a primeira vez que eu estou vendo. Porque até a professora, quando ela foi produzir essa aula, ela estudou, né? E viu alguns instrumentos. Nossa, esse instrumento aqui eu ainda não conhecia. Também eu trouxe para vocês ter esse contato com alguns desses instrumentos. E aí, continuando sobre a questão dos instrumentos. Os instrumentos podem ser utilizados individualmente ou em conjunto para criar arranjos musicais complexos, expressivos, contribuindo para a riqueza e a profundidade da experiência musical humana. Eu trouxe para vocês da Índia o sitar, um instrumento de cordas usado na música clássica indiana, conhecido por seu som distintivo e complexidade técnica. Aqui eu trouxe o exemplo dele para vocês verem, né? Justamente o sitar, que está aí para vocês, tá? Então, esse é um instrumento que é característico da onde? Qual cultura? Da Índia. Nós temos a tabla também, tá? Um par de tambores de percussão que desempenha um papel fundamental na música clássica indiana e em muitos gêneros populares, tá? Então, ele faz parte lá da cultura indiana, mas não é utilizado só lá não, tá? Principalmente em alguns gêneros populares. Vamos ver a tabla. Olha aí, são uma diversidade de tambores, não é verdade? Então, a tabla é justamente esse aí que vocês estão vendo a imagem. Lá da Argentina, eu pesquisei e encontrei o bandoneon, tá? Um tipo de acordeão utilizado principalmente no tango argentino. Opa, nós já ouvimos falar do tango argentino, da dança, certo? Então, ele é conhecido por seu som expressivo e melancólico, que acompanha o quê? Aquela dança, certo? Clássica lá da Argentina. Então, eu trouxe para a imagem agora do instrumento que acompanha o tango argentino, que é a nossa dança clássica, que nós já falamos. Então, aí, olha aí, tá? E aí nós temos a guitarra de crioula, tá? Uma guitarra de 6 cordas, comum na música folclórica argentina, muitas vezes usada em estilos como zumba, chacarera e milonga, tá? Nós temos o djembe, tá? Vamos ver? Um tambor de forma contable, né? Comblete, quer dizer, um tambor de forma goblete, originário da África Ocidental, usado em uma variedade de contextos musicais, desde rituais tribais até performances modernas. Então, eu trouxe para vocês aqui esse exemplo desse instrumento que ele é africano. Lembra lá do nosso primeiro tambor? Esse aí já diferencia, até mesmo na sua composição visual, a questão dos desenhos também. E a questão do timbre. O que é o timbre? É o som, certo? Nós temos a cora também. Instrumento de cordas originário da África Ocidental, semelhante a uma harpa, utilizado tradicionalmente por gritos, cantadores de história, para acompanhar narrativas e canções. Então, esse instrumento ele é utilizado justamente para acompanhar, né, quando a pessoa canta, conta uma história ou canta, certo? Então, ele é muito utilizado lá na África. Aí nós temos do Japão, tá? Esse instrumento que é o shakuhachi, tá? Uma flauta de bambu tradicionalmente japonesa, conhecida por sua sonoridade suave e meditativa, frequentemente associada à prática do Zen budismo. Aí eu trouxe a imagem dessa flauta,
tá? Então, nesse contexto, falando sobre os instrumentos, é justamente para vocês conhecerem, né? Ah, esse instrumento aqui eu já ouvi falar, eu vi uma imagem, certo? Então, que aí quiserem pesquisar depois na internet o nome para sentirem o som, ouvirem o som, seria muito interessante, que aí ir um pouquinho além da nossa aula. Nós temos também sobre o instrumento o koto, tá? Um instrumento de corda tradicional japonês, semelhante a uma cítara, utilizado em uma variedade de estilos musicais, desde a música clássica até a contemporânea. Olha que instrumento diferente que é esse koto. Vamos ver a imagem? Olha aí a imagem, certo? Então, tem o koto, mas eu trouxe lá do Canadá o tambor indígena. E o que nós podemos falar desse tambor indígena lá do Canadá? Vamos ver? É um tambor, tá, de mão usada por povos indígenas do Canadá em cerimônias e celebrações tradicionais, muitas vezes acompanhados por cantos e dança. Dentro desse contexto, nós temos a gaita de fole. Com certeza vocês já viram em desenho, em filmes, a gaita de fole. Embora mais associada à Escócia, a gaita de foles também faz parte da cultura musical canadense, especialmente em região como Nova Escócia, onde tem raízes profundas da cultura cadiana, tá? Aqui a imagem da gaita de fole para vocês, tá? Então aqui a gaita de fole. E aí, falando desses instrumentos, nós não poderíamos deixar de falar que a música é indissociável da cultura, tá? Quando nós falamos isso, nós estamos falando, se nós fôssemos falar do instrumento musical que pudesse representar o Brasil, qual seria? Eu colocaria o pandeiro, principalmente porque o pandeiro tem muito a ver com a questão do samba, né? Então, os instrumentos musicais, eles não estão separados da questão cultural. É o que nós vamos ver também agora, nesse momento, alguns conceitos. Vamos lá? Então, desde que o homem é homem, tem havido registro de música. Naturalmente, o ser humano observou os sons da natureza e percebeu que poderia reproduzi-los. Para entender a história da música, é necessário voltar aos tempos pré-históricos, passar pela antiguidade, pelos períodos medievais e moderno e, finalmente, aos dias atuais. Então, nós mostramos os instrumentos, fizemos esse percurso da questão cultural, que usam alguns instrumentos, o instrumento que eu mostrei para vocês são alguns que fazem parte dessa cultura. Então, para entender a questão da música e dos instrumentos, nós temos que fazer essa trajetória musical. Mas os primeiros homens, tá, ouviam o som das ondas, o canto dos pássaros, os sons de outros animais que faziam para se comunicar. Os trovões, os uivos do vento e os próprios batimentos do coração. Sabemos que o corpo humano, né, tem vários sons, que produzimos vários sons. Aqui nós temos o primeiro registro de um instrumento musical, que é a flauta de osso, tá? Que remonta lá da pré-história que nós já falamos. Perceberam, né? O homem, ele percebeu, né, que também podia produzir sons. Tá? Continuando esse conceito dessa flauta, né? Então, o homem lá da pré-história, eles perceberam que também poderiam produzir sons. Por exemplo, batendo as palmas das mãos, os pés, certo? No chão e com sua própria voz. Então, o homem, ele começou a se escutar e perceber que batendo as mãos, batendo os pés, ele poderia o quê? Produzir som, o corpo produz som. Nós vamos ver mais adiante um grupo que ele faz música somente com o som do corpo, ele não usa outros instrumentos fabricados, somente o do corpo. Então, aquela flauta que eu mostrei para vocês, ela tem um registro muito antigo, vamos ver? Há registro de uma flauta feita de osso, datada de 60.000 a.C., Apesar deste dado arqueológico, as informações se tornam mais substancial na antiguidade. Então, novamente, aquela flauta de osso que eu mostrei para vocês. Voltando agora no Egito, mas falando de música, falando de som,
que nós vamos falar sobre o Egito desse período? As referências iconográficas comprovam que no Antigo Egito, por volta de 3000 a.C., havia instrumentos variados como o tambor, a harpa e a cítara, tá? E também a flauta. A música era um importante elemento religioso. Os antigos egípcios acreditavam que o deus Tort era o criador da música e que Osíris a tinha usado para civilizar o mundo. Na vida das comunidades, a música estava relacionada à comunicação, aos ritos sagrados e à dança. Aqui eu trouxe para vocês a imagem, tá? Justamente desses instrumentos da cítara lá do Egito Antigo, que foram restaurados, foram encontrados e reproduzidos também, certo? Então, aqui nós temos esse, eu vou reproduzir aqui o som para vocês. Muito bem, então aí vocês estão vendo como ele era tocado, tá? Que o som não vai ser nós não vamos poder reproduzir, certo? Então, dentro desse contexto, nós vamos fazer o quê? Falar sobre as formas e gêneros musicais da diversidade cultural, tá? Então, vamos lá? Então, formas e gêneros musicais da diversidade cultural e contemporânea abrangem uma ampla gama de expressões sonoras que refletem as tradições, identidades e inovações de diferentes comunidades ao redor do mundo. Aqui, né, nós vamos ver alguns exemplos sobre essa questão de formas e gêneros musicais da diversidade cultural. Nós falamos de danças clássicas e tradicionais. Agora nós vamos falar o quê? De música que envolve essas tradições, que são e também as músicas folclóricas, músicas clássicas, certo? Que envolve o quê? Os instrumentos. E dentro disso nós vamos falar sobre a música folclórica, nós falamos sobre a dança. E vocês entenderam o conceito, então é muito mais fácil agora entender o conceito também da música folclórica, como ela faz parte desse contexto. Vamos ver? E aí representa as tradições musicais de uma cultura específica, transmitida oralmente ao longo das gerações. Pode incluir estilo como o fado português, o flamenco espanhol, o bluegrass, né, americano e o samba brasileiro. Então, esses aí são algumas músicas folclóricas. Aquilo que eu falei para vocês. Ah, se eu fosse colocar um instrumento para representar o Brasil, qual instrumento eu colocaria? Colocaria o samba brasileiro. Então, tem alguns instrumentos e algumas músicas que elas fazem parte desse contexto. E é muito fácil identificar quando você vê um flamenco espanhol, um bluegrass, né, do americano e o samba brasileiro. Quem é que não consegue identificar o samba brasileiro, tá? Então, nós vamos apresentar para vocês alguns exemplos, né, nesse contexto, sabe, sobre a música, falar sobre isso, tá? Então, nós falamos sobre justamente essas danças tradicionais, a música tradicional é a música que faz a cultura de um povo, certo? Então, algumas músicas elas vão entrar nesse contexto, a questão dos passos. E aí eu trouxe para vocês visualizarem hoje, né, essa influência flamenca, né, que vai trazer toda a questão do corpo, de como usar a roupa, os passos. E também vocês observem ao longo aí do vídeo os instrumentos musicais que compõem esses movimentos, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui justamente esse vídeo que traz esses movimentos que fazem muito parte lá na Espanha, questão cultural, certo? E aí a roupa também, a questão dos babados, né? De todo esse contexto que fazem parte da cultura. Os passos bem precisos, como nós vimos,
que já falamos nas nossas aulas sobre a dança, certo? A dança tradicional, a dança clássica, né? Que tem os passos que não mudam, que continuam sendo os mesmos, mas também nós temos a dança folclórica, tá? Então, dentro dessa dança folclórica, nós temos aí justamente o que eu trouxe para vocês, os Amores Flamencos, né? Que é um grupo folclórico, tá? E aí, para falar sobre esses outros instrumentos, eu trouxe para vocês outra imagem que vai mostrar justamente a questão da influência americana, norte-americana, que vai o instrumento que eles utilizam, tá? Que faz muito parte, principalmente a questão folclórica, né? Dos americanos, que é esse instrumento aí que vocês estão vendo, tá bom? Então, o som ele é bem característico, ele faz parte tanto da música clássica quanto da música folclórica e tradicional, tá? Então, vocês podem observar a forma como é tocada, a característica do instrumento, né? Que traz todo um movimento, né? Que traz toda essa questão cultural daquele país, tá bom? E aí nós podemos também falar de um outro contexto, que é justamente as músicas indígenas, que fazem parte da nossa cultura, que está muito também presente aqui no Amazonas, não só no Amazonas, no Brasil, que é a música indígena. Vamos ver? Então, a música indígena reflete as tradições musicais das comunidades indígenas ao redor do mundo, muitas vezes incorporando instrumentos tradicionais, como tambores, flautas, instrumento de corda, destacando as conexões com a natureza e a espiritualidade. Tá? Então, eu trouxe a imagem aqui da dança indígena para vocês, né, observarem que ela é uma dança cultural e, ao mesmo tempo, tradicional, mas nós temos a música popular. O que nós vamos falar da música popular? Engloba uma ampla variedade de estilos musicais que são populares em uma determinada cultura, região, como o pop rock, o hip hop, o reggae, música eletrônica, entre outros. Falamos da dança tradicional, falamos da dança clássica, agora nós vamos falar da música clássica. Vamos lá? A música clássica é aquela que permanece, pois o clássico é permanente. Em um casamento, o bolo de noiva é clássico. E no cinema, o filme que não se esquecem é clássico. Beethoven é clássico porque não é esquecido. O que ele faz na história da música, como outros compositores, foi grandioso demais para ser esquecido ou desconsiderado. Existem músicas, né, e músicos que fazem sucesso comercialmente, mas que não tem nada de clássico e não tem permanência. Logo, ninguém mais se lembra deles. Quantas músicas acontecem isso, né? Aqui, nesse sentido, a música clássica também pode ser chamada de música erudita, que vem do latim ex-rudi. Ela tira a rudez do homem, seu lado bruto, e uma música que refina e enriquece. O classicismo resgatou a linha melódica da música, precisamente o que permanece na memória. E aí nós temos a música ritual e religiosa. Quem frequenta a igreja, a questão de ritualísticos também. Falamos que, utilizando em contextos rituais e religiosos, essa música pode variar significativamente entre diferentes tradições culturais, incluindo cânticos litúrgicos, música de cultura afro-brasileiros, música de cerimônia de casamento e funerais, entre outros. Qual é o conceito dessa música ritual ou religiosa? A música ritual religiosa refere-se à música que é usada em rituais de cerimônia ou práticas religiosas, como parte integrante da experiência espiritual. Essa música é composta e executada com o propósito específico de facilitar a adoração, meditação, a comunhão com o divino ou outros aspectos da prática religiosa. Pode incluir, né, uma variedade de estilos musicais, desde cânticos antigos e tradicionais até composições contemporâneas. Aí falamos também de um outro estilo de música, que é a música experimental e contemporânea. Envolve forma de expressão musical
porque desafiam as convenções tradicionais e exploram novas ideias sonoras, técnicas de composição e tecnologias de produção, muitas vezes cruzando fronteiras entre gêneros, incorporando influências, culturas e diversas. Eu trouxe para vocês um exemplo de uma música, né, experimental, muito já bem antiga, né, que é do John Cage. Ele pegou alguns instrumentos do nosso dia a dia, lembram lá do começo da nossa aula que nós falamos, o que é isso, professora? Um monte de instrumentos, essas parafernálias aí. Então, John Cage, ele faz justamente isso, ele pega alguns materiais do dia a dia e utiliza para fazer som. Olha só, vamos só observar o que ele utilizou para fazer essas músicas, as músicas, né? Quais foram os instrumentos? Vamos lá? Então, olha, vocês estão percebendo aí que ele está utilizando uma banheira, uma assadeira, ele vai utilizar uma panela de pressão, o liquidificador. Então, são o quê? Materiais, né, instrumentos não convencionais, certo? E aí ele vai produzindo som, e isso teve impacto muito grande no público. O público, nossa, o que é isso? Mas hoje são utilizados em muitas músicas alguns desses instrumentos. E aí nós vamos passar para a música de fusão. Vamos lá? Então, na cena musical contemporânea, muitas vezes vemos a fusão de diferentes estilos e influências culturais. Isso pode incluir gêneros como world music, que combinam elementos de várias tradições musicais, e gêneros como jazz étnico, que incorpora elementos do jazz com músicas tradicionais de várias culturas. Nós temos também a música urbana global, tá? Então, a música urbana e global, nas grandes cidades ao redor do mundo, surgiram gêneros musicais que refletem a diversidade cultural e étnicas das populações urbanas. Isso inclui gêneros como hip hop, reggae, salsa, rumba, entre outros, que incorporam elementos de várias tradições musicais em um contexto urbano contemporâneo. Lembram que eu falei do som do corpo? Esse aqui é o grupo que trabalha justamente só com o som do corpo, que é o barbatuques. Ele faz uma percussão corporal. Então, os barbatuques vem o criador, né, o que fez, ele tinha uma barba longa, então por isso que é o nome de barbatuques, os sons do corpo. Então, eles não produzem instrumentos musicais, mas sim eles tiram o som do próprio corpo. Aí vocês estão vendo a imagem. E aí, quais são esses sons que eles retiram do corpo? Ora, batendo palma, assoviando, né? Fazendo ritmo, porque dá para você criar ritmo. Então, criar vários sons que o som produz, batendo os pés. Então eles voltaram lá nos primórdios, quando nós falamos que os sons eram tirados através... O homem observou a natureza, o próprio corpo, bater dos pés, as mãos, o ritmo do corpo, a voz. Então, tudo isso aí, os barbatuques pegaram, se associaram e eles criaram um ritmo. E eles cantam várias músicas, é só vocês pesquisarem aí que vocês vão ouvir. Até mesmo todos esses instrumentos que eu mostrei para vocês, pesquisem, vão aí além da sala de aula, vão pesquisar, pegam a internet quando conseguirem aí e vão fazer essa pesquisa, né? Conhecer esses instrumentos, os sons dos instrumentos, o timbre do instrumento, certo? Então, finalizamos a nossa aula de hoje.